Oi, Leonardo. Boa noite, Boa professor. A noite. paz? Paz, irmão, tudo bem? Graças a Deus. Pela permissão de Deus, estamos aí. Estão, né? Mesmo com esse calorão, né? Meu Deus do céu. Tava comentando aqui agora, né? O professor Vanderlei termina um pouquinho antes para a gente fazer uma pausa aí antes da aula do senhor. Eu estava comentando com meus pais aqui na sala agora. Pessoal, a coisa mais chata que tem do seminário, a coisa mais chata, mais terrível que tem das aulas é que por ser do vídeo com o pessoal tem que ficar de camiseta, Ah, né? é mesmo. Porque fica em casa o tempo todo sem camisa, não dá para ficar de camisa. É pé no chão e sem camisa. Aí eu Eu falo tô, assim para ele, falo assim, ó, o terrível da aula é que na hora que começa a aula tem que pôr a camiseta. eu tô aqui com o ventilador aqui, ó, do meu lado, aqui, ó, mandando vento aqui em mim, mesmo assim, rapaz. Ainda Tem bem um que é aqui mais também, ainda bem que é mais um mês só de verão, né? Aí já começa só. a refrescar aí. Assim a gente espera. O que me satisfaz um pouco o meu calor é isso aqui, ó, uma coca bem gelada. Ah, sim, daí vai bem. É a única coisa que aqui em Ribeirão tem que ser assim, né? Não tem jeito. Tem que ser, não tem outro jeito. Você vê, esses dias para trás eu tava com uma. Ainda tô, né? Tá um pouco melhor, mas ainda tô com uma tosse terrível. E tive no plantão do convênio, passei pelo médico, fiz o exame do Covid, deu É, negativo, né? Falou que era só mesmo uma gripe alérgica ou alguma coisa assim, uma friagem que eu tinha pego. E, enfim, passou tudo, ficou só a tosse. E aí o médico fez as recomendações, né? Falou assim, ó, tome a medicação correta, o xarope nos horários certos e evite tomar gelado, evite banho gelado, evite pé no chão. Eu falei, doutor, desse calor, como é que evita essas coisas? o Né? meu Um calor desse, você vai tomar banho, como é que você toma banho quente? Você tem que tomar um banho fresco para refrescar. Você vai tomar um copo d'água, como é que você toma um copo d'água morno? Você tem que tomar um copo d'água daquele que chega até a suar. é mesmo. Senão não refresca. Tem que ser Perdi assim muita mesmo. coisa semana passada? Não, perdeu não. Perdeu não. Eu tive não vou falar problema não, não foi problema, né? Nós tivemos lá na igreja local o acampamento de jovens, o acampamento de carnaval, né? E na sexta era a abertura desse acampamento de jovens, e eu sou o líder dos jovens lá, eu que estava conduzindo o evento, eu trouxe pastor de fora para poder pregar, então eu tinha que estar presente lá, né? Mas como eu falei para o senhor, aí, através do... Eu tenho o benefício aí do senhor gravar a aula e isso é muito bom. Está desligado o microfone, senhor. Aqui. Ativou, né? Ativou, Boa agora sim. noite. Olha o Márcio aí, ó. Oi, Márcio, tudo bom, querido? Tudo bom? Boa noite aí para vocês. Boa noite. Boa noite. Quanto tempo, Márcio? Vixe, 15 minutos. 15 15 minutos. minutos. Mas viu, Léo? Vocês acamparam Ah. aonde? Vocês fizeram Então, retiro aonde? esse ano, por conta das restrições aí da pandemia, nós fizemos na igreja mesmo. Ah, vocês fizeram na igreja. Nós temos no terreno da igreja, né? Nós temos o templo, onde é feito os cultos, as celebrações. Nós temos uma área externa, né? Que é o estacionamento, uma área bem grande, aberta. Aí nós temos a cozinha, nós temos os banheiros externos, né? E nós temos as salas de aulas das escolinhas e os escritórios, os almoxarifados. Então nós pegamos duas salas bem distantes uma da outra, fizemos uma para os meninos, uma para as meninas, bem distante, e passamos ali o final de semana. E tinha mais ou menos quantos jovens? Ó, a gente participou, que foram ativos assim durante todo o período do retiro, mas cerca de uma dúzia. Ah, tá bom, tá bom. Não, o nosso corpo mesmo, ele não tem bastante jovens, né? No meu rol, na minha listagem, são 45 jovens, né? Mas não são todos que são ativos, né? Infelizmente, nem todos são participantes. Ah, mas com Então, um grupo.
Foi, deu para aproveitar muita coisa. Nossa temática foi o tabernáculo e eu, né? Então, trazendo o tabernáculo para aplicar nas nossas vidas no dia de hoje. Então, foi uma delícia, foi uma delícia. 3 dias aí, a sexta-feira, o átrio, no sábado, o santo lugar, e no domingo, para fechar com chave de ouro, aí o santo dos santos, o Santíssimo. Maravilha. Olha o Edson aí, boa noite, Edson. Tá barbudo, ó. Boa noite. Tá, vai virar muçulmano. Tirar isso aqui urgente, tá acontecendo demais. Nossa, com esse calor, rapaz, é terrível, né? Eu fiz a minha de manhã que tava me incomodando. Vou ficar igual o Márcio, assim, sem barba e sem cabelo. Vou tirar o cabelo também. Tá na moda agora. Na quarta-feira, na aula de administração, a gente estava até brincando. Eu e o professor Cláudio, né? Eu e o Cláudio. Na quinta, perdão. Eu e o Cláudio tava falando, como a gente não tem o nascimento geral, então a gente prefere ficar com a linha do bigodão. Ele tem um bigodão também? Ele tem um bigodão. Gente, vamos começar? Eu vou orar para a gente já começar, já, né? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, esse momento que o Senhor separou para nós, quando nós podemos te louvar, bendizer o teu nome. Podemos também aprender, Senhor, de ti, através dessa aula. Nós cremos realmente que isso também faz parte de um culto a ti. E nós pedimos a Deus que teu Espírito esteja nos dirigindo, nos orientando, abrindo os nossos corações, dando-nos entendimento. Possamos ser abençoados através desses momentos de comunhão, Senhor. Recebe a nossa adoração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisinhas, né? Não sei se os irmãos estão me vendo aí. Deixa eu ver. Agora sim. Estão vendo a minha tela aqui compartilhada também, né? Eu só estou vendo, não estou lendo. Muito pequena. Tá pequena. Mas está gravada, depois você pode trabalhar melhor isso aí. Eu vou deixar gravado e vou postar lá para vocês, né? Então, nós vimos, na nossa introdução, né, nessas primeiras aulas, nós vimos, né, que os pais da igreja, eles foram os primeiros pastores depois dos apóstolos. São chamados porque, na antiguidade, os orientais, né, tinham o costume de chamar os mais velhos de pai, né? Nós temos o costume de chamar de tio, né? Na igreja tem muito isso. Ô tio, tal. Na igreja nós chamamos de irmão, né? Mas, normalmente, as crianças chamam de tio, tia, tal, né? Os irmãos mais velhos da igreja. Hoje nem tanto. Hoje todo mundo é você, né? Mas, na antiguidade, uma pessoa mais velha, ela era honrada e quando era chamada de pai, um reconhecimento, né? Como reconhecimento de que ele era uma pessoa importante, uma pessoa que merecia respeito, né? Então, eles foram chamados de pais nesse sentido, de que eram autoridade sobre a vida dos irmãos, né? Nós vimos que nós temos pais apostólicos, pais apologistas, né? E pais polemistas. Nós vamos começar pelos pais apostólicos, né? Foram os primeiros, e eles são 8. Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, Atanásio de Alexandria e Cirilo de Alexandria. Hoje à noite eu queria começar com os irmãos, né, a ver alguma coisa sobre a vida de Inácio, né? Inácio de Antioquia. Foi bispo da cidade de Antioquia, né? Era uma cidade muito grande e como
Joséfo, né, o historiador judeu, escreveu, ele diz que a cidade era a terceira maior cidade do Império Romano. Tinha aproximadamente 500 mil habitantes na época de Inácio. E ela tinha uma igreja muito forte, né? E lá naquela cidade foi onde os cristãos foram chamados de cristãos, né? É a primeira vez, né? Eles, os antioquianos, né? Denominaram a igreja de Jesus como cristãos, que são pequenos cristos, né? E daí para frente nós continuamos sendo chamados de cristãos. Até aproximadamente o ano 150, 160, ainda se dizia que os cristãos pertenciam à seita do caminho. Eles chamavam de seita do caminho, que é a igreja cristã, né? Mas ali em Antioquia se firmou esse apelido, né, que nós carregamos até hoje, né? Flávio Josefo disse que ela era uma cidade grande e ela tinha, como já disse para os irmãos, 500 mil habitantes aproximadamente. Para nós cristãos, né, e principalmente os cristãos dos dias de Inácio, Antioquia se equipara a Jerusalém em matéria de cristianismo, né? Ela é, depois de Jerusalém, a cidade mais importante do cristianismo. As 7 cartas de Inácio, né? Inácio escreveu 7 cartas, elas foram escritas a várias igrejas da Ásia Menor. Porém, muitos eruditos creem que os temas tratados por ele também refletem suas preocupações pastorais com a igreja de Antioquia. Nós vemos já, né, a igreja começando a ter problemas, vários problemas, irmãos. E foi necessário se tratar desses problemas. E Inácio foi um dos primeiros a tratar disso, né? Eu quero mostrar um mapa para os irmãos terem uma ideia de onde fica Antioquia. Calma lá. Estou apanhando aqui. Calma. Espera. Mudar de lado aqui. E aí eu consigo... Eu não vou conseguir mexer aqui. É muito... Eu não vou conseguir passar o mapa. Mas depois eu mando o mapa para os irmãos. Então, ela fica ali na Síria. Hoje pertence à Síria. As 7 cartas dele foram escritas, né, para várias igrejas, mas eles creem, né, os eruditos, os estudiosos creem que essas cartas foram, em primeiro lugar, né, demonstram, né, a preocupação dele com a igreja de Antioquia. Eu quero ver com os irmãos aqui algumas citações que o autor colocou aqui, né? Ele diz aqui, ó: a cidade de Antioquia tinha uma população judaica desde a sua fundação. Então, a igreja foi bem assim aceita naquela cidade, porque tinha muitos judeus. E a igreja, queira ou não queira, ela começou na sinagoga, né? Se você ler o livro de Atos, vocês vão ver que o apóstolo Paulo ele ia primeiro nas sinagogas, ele pregava nas sinagogas, e ali as pessoas se convertiam, eles começavam a ter trabalhos, né, nas casas, né, porque daí a sinagoga não aceitava, né, o ensinamento cristão, e aí o que acontecia? Eles iam para as casas, né? Normalmente, os judeus haviam tido permissão para viverem em paz sob o reinado dos gregos. Mais tarde, os governantes romanos deram continuidade, com poucas exceções, a essa política de tolerância. Assim, em 115 d.C., a igreja cristã de Inácio coexistia com uma antiga e bem estabelecida comunidade judaica
concentrada na região sul da cidade. Então, a igreja de Antioquia tinha muitos judeus. Foi exatamente essa respeitada população judaica que contribuiu para o êxito das primeiras pregações cristãs do evangelho aos gentios antioquenos. Joséfo registra que os judeus de Antioquia já tinham feito prosélitos permanentes. Prosélitos, né, são convertidos, né, conversos, novos convertidos, de um grande número de gregos, os levaram a fazer parte da comunidade. É óbvio que muitos gentios estavam intrigados com o monoteísmo e interessados em se converter ao Deus de Israel. Assim, quando o cristianismo paulino entrou em cena, oferecendo uma maneira mais acessível de chegar ao único Deus, sem as exigências rigorosas da lei, como a circuncisão ou as proibições alimentares, né? Kosher, né? Comida kosher. Isso fez todo o sentido para muitos gentios tementes a Deus, né? Mas precisamente aquilo que antes havia atraído os convertidos gentios à fé cristã, a sua natureza judaica, logo se transformou em um dos maiores problemas da igreja antioquiana. Indivíduos conservadores da comunidade advertiram que a lei ritual não podia ser abandonada tão facilmente. Até mesmo muitos crentes gentios em Antioquia viam o judaísmo como uma religião respeitável, com ritos e costumes fascinantes que precisavam ser mantidos na igreja cristã em oposição a essa tendência judaizante, né? Em oposição, o que aconteceu? Inácio, ele começou a pregar contra, né? E ele dizia lá: aprendamos a viver de acordo com os princípios do cristianismo, pois todo aquele que é chamado por qualquer outro nome além deste não é de Deus. Portanto, deixai de lado o fermento mau, velho e estragado, e sede transformados no novo fermento que é Jesus Cristo. É absurdo professar a Cristo Jesus e seguir o judaísmo. Ele era meio duro, né, irmãos? Então, isso aí foi uma das coisas que começou a criar, né, problema para ele, né? Que ele começou a bater de frente. E se você for lá no livro de Atos, né, você vai ver que o apóstolo Paulo, né, Lucas, ele cita lá, né, que esses crentes, né, chamados de judaizantes, eles queriam que a igreja fosse uma extensão da sinagoga. Eu creio até com boa vontade, com bom sentimento, sabe? Eu não vejo aqueles crentes com maldade, mas com um zelo errado, né? Um zelo truncado. E aí, o que aconteceu? Inácio teve que começar a bater de frente com eles, né? O grande problema na igreja começou aí, né? Lá na página 41, eu tenho algumas outras citações, né, acerca de Inácio. Inácio percebeu que, para a igreja primitiva, era de vital importância distanciar-se do legalismo. Ele estava tentando arduamente estabelecer a liberdade cristã em Antioquia, com base na tradição paulina. Uma vez que o cristianismo havia se desenvolvido a partir do judaísmo, sempre havia uma tendência de se recorrer à lei para a salvação. Inácio se opôs, né, se pôs de sentinela contra essa tentação em Antioquia. Ao mesmo tempo, devemos observar que Antioquia era propícia à igreja ao manter um pouco da atmosfera judaica no cristianismo. Em particular, contra os que conferiam demasiado espaço à filosofia grega na teologia cristã. Esse será um aspecto importante para se ter em mente quando examinarmos as controvérsias cristológicas no capítulo 10. Mas, irmãos, os legalistas judeus não foram a única fonte de oposição a Inácio. Ele também deparou com outro grande adversário em Antioquia, os gnósticos.
Os irmãos já ouviram falar dos gnósticos, né? O termo gnóstico deriva de gnosis, palavra grega que quer dizer conhecimento. O gnosticismo não era um conjunto coerente e uniforme de crenças. Em vez disso, era uma constelação de movimentos que partilhavam muitas tendências e características comuns. Para o gnosticismo, é central a crença de que os textos sagrados e os mestres da seita podiam fornecer acesso a um conhecimento secreto sobre como o universo real funciona. Então, eles criam realmente, né, que o líder da igreja ele era como que um semideus. É igual a igreja romana, ela absorveu isso, irmãos, que o sacerdote, né, o padre, ele é um sacerdote, ele é o intermediário. E eles dizem, né, que é um vigário. A palavra vicários, né, quer dizer substituto. Ele é um substituto de Deus. Hoje, nem tanto, né, os católicos não crê tanto, né, nessa doutrina, né? Mas quando eu era menino, por exemplo, não faz tanto tempo assim, né, as pessoas tinham medo terrível do padre. O padre falou, era feriado. O padre abriu a boca, a pessoa era Deus no céu e o padre na terra. E os crentes com o pastor também, né? Trouxeram para a igreja evangélica esse sentimento de autoridade divina conferida, né? Autoridade conferida por Deus ao líder, né? Mais adiante, né, a gente vai estar estudando, né? Nós vamos ter a oportunidade de examinar as doutrinas gnósticas mais detalhadamente, quando conhecermos alguns apologistas, né? Os pais apologistas, né? Como Irineu, que se opuseram ao gnosticismo. Então, para se opor ao gnosticismo, o indivíduo tinha que conhecer a filosofia grega, porque ela era baseada toda num conhecimento grego. Não sei se vocês viram o vídeo que eu mandei hoje para vocês, o Marquinho Granconato estava falando que os gregos, né, os pais da igreja, alguns pais da igreja, criam até que a salvação era algo, não era algo, a salvação não era eterna, né? Para alguns, a salvação era assim uma coisa transitória. Então, se o indivíduo é como os batistas livres creem, né? Se você pecou, morreu em pecado, vai para o inferno, perdeu a salvação. Então, alguns dos pais, né? Não é à toa que existem várias igrejas que creem nisso hoje, né? Porque foi um ranço que nós herdamos de alguns dos pais da igreja, né? Por enquanto, vamos simplesmente analisar um dos aspectos do gnosticismo que mais incomodaram a Inácio. O ensinamento conhecido como docetismo. O docetismo é a crença sustentada por praticamente todos os gnósticos de que, na verdade, Jesus não veio a nós em carne real, mas apenas pareceu vir em um corpo físico. Sua carne era, na verdade, uma aparição fantasmagórica, do grego doken, parecer, e dokesis, um fantasma, né? Podemos ver o docetismo começando a surgir já no período do Novo Testamento. O apóstolo João se opôs a ele quando escreveu: muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é o enganador e o anticristo, segundo a João 7, também 1 João 4:2. A origem da heresia gnóstica em Antioquia remonta aos primeiros dias da igreja ali. Em Atos 6:5, lemos acerca de um gentio antioquano chamado Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e depois ao cristianismo. Se vocês estão estudando a história da igreja, né, vocês vão ver também a seita que esse Nicolau fundou, né? O Zé vai estar batendo, o Zé bate forte.
nesse Nicolau aí. Ele detona o Nicolau. Alguns pais da igreja antiga deram testemunho de que Nicolau não permaneceu na fé verdadeira, pois conta-se que ele fundou a seita imoral mencionada em Apocalipse 2:6, 14 e 15, denominada de Nicolaitas. As práticas dos Nicolaitas incluíam comer carne sacrificada a ídolos e se entregar a condutas sexuais desenfreadas, uma evidente tentativa de tornar o cristianismo mais atraente às massas e de conciliá-lo com a cultura pagã. O autor até dá uma zoada aqui, né? Aqui está uma estratégia de crescimento de igreja para vocês. Nós sabemos, irmãos, que hoje em dia algumas práticas, né, são pecaminosas e estão entrando nas nossas igrejas para que a igreja seja aceita mais facilmente. Eu lembro que, quando eu estava em Marília, eu fiz estágio na primeira igreja batista de Marília, e lá tinha um grupo, uma banda lá, né? Estava começando aquele negócio de banda nas igrejas, e a banda chamava, como é que é? Dinamis. E essa banda, né? Eram uns caras tudo assim. Música é um problema, viu, irmão? Música é difícil lidar com essa raça, né? Esses caras assim, eram uns rebeldes da igreja, não queriam nada, mas queriam ser músicos. E tocavam lá na igreja, cantavam. E todos eles tinham cada um tinha uma namorada. Eram, acho que uns 8. E aí eles se envolveram com um pessoal lá do Paraná, de um pastor, eu não lembro o nome dele agora, que era de uma igreja batista, e saiu da linha batista e foi para um grupo que dizia que não pecava mais, os impecáveis. Eu não lembro o nome dele agora, do pastor. Ele é famoso. Ele era um cara assim, muito inteligente, uma pessoa que pregava muito bem e tal. A igreja dele era muito grande. E aí ele começou a pregar, usando aquele texto de 1 João, né? Quem é salvo, né, não peca mais, né? O texto lá original não peca mais. O texto original diz que não vive pecando, né? Aí a tradução que eles fizeram, a leitura que eles fizeram do texto foi essa. Então, eles criam que eles não pecavam mais. Igual os gnósticos, eles criam que o que eles faziam não era pecado. E a carne, ela é suscetível a esse tipo de coisa. O que aconteceu? Esse grupo, que não pecava mais, foi num acampamento lá em Londrina, tal, e se juntaram com esse grupo de lá, tal. E quando voltaram, daí uns 4 meses, as moças tudo grávidas da banda. Todo mundo solteiro, então as moças tudo grávidas. E foi um bororó na igreja, foi uma... Ih, rapaz, foi uma loucura. Porque eles achavam que era normal. Eles podiam coabitar, é normal, dormir com as moças. Então, tem muita gente, hoje em dia, isso é a tendência do ser humano, né? O ser humano gosta sempre de justificar aquilo que ele faz com boa intenção, né? Meu pai costumava dizer, né, que de boa intenção o inferno vai estar cheio, né? Então, esses nicolaítas, né, ou gnósticos, eles tinham essas práticas. Esses nicolaítas, eles foram vistos como precursores do gnosticismo. Os pais da igreja encaravam ambos os grupos como tentativas de tornar a fé cristã mais liberal, transformando-a em um sistema religioso mais iluminado que atrairia um público mais amplo. Os pais da igreja antiga descreveram com frequência a origem de várias heresias, às vezes com base em boatos e muitas vezes com conhecimento de causa. Vários mestres gnósticos estiveram ligados a Antioquia, como Menandro, Saturnino, Basílides e Cerdo. Os pais da igreja afirmavam que os gnósticos fundamentavam suas doutrinas nos ensinamentos do profeta itinerante Simão Mago,
aquele que é descrito lá em Atos 8 como um charlatão que, em troca de dinheiro, quis obter poderes mágicos dos apóstolos. Relatos patrísticos posteriores exageram o papel de Simão como fundador de praticamente todas as heresias e como o arqui-inimigo dos apóstolos originais. Embora isso não possa ser tomado ao pé da letra, com frequência, há um núcleo de verdade nessas descrições. As evidências fornecidas por antigos autores cristãos sugerem fortemente que na Antioquia de Inácio, mestres muito competentes estavam propagando com todo vigor doutrinas gnósticas sistematizadas. Loucura, viu, meu amigo? Loucura. Então, esses são alguns das heresias que Inácio combateu. Na aula que vem, eu quero mostrar para os irmãos, né, como que ele foi martirizado. Nós não vamos entrar muito a fundo em alguns pais da igreja, porque existem outros pais que são mais, tiveram mais relevância. Então, eu quero trabalhar mais com os que tiveram, igual o Policarpo, mesmo Irineu de Leão, os que tiveram mais escritos. E quero chegar em Agostinho, que é um dos maiores, né? Um dos maiores pais da igreja, o que sistematizou todinha a teologia, apesar de ter algumas coisas assim, que nós batistas, por exemplo, não aceitamos, né? A prédica dele era muito alegórica, né? Ele gostava de fazer comparações assim, que é igual o Padre Anchieta fazia, né? A Igreja Católica prega muito com o método alegórico, que é o método de Agostinho. Mas Agostinho foi uma mente muito lúcida, e ele trabalhou muito em cima da filosofia grega, combater na filosofia grega. E isso aí trouxe para nós, né, uma riqueza muito grande na questão apologética, na questão doutrinária, até na questão prática da vivência da igreja, né, do culto cristão. Então, nós vamos trabalhar em cima disso também. Então, o primeiro, né, Inácio, nós temos isso acerca dele, né? Depois vocês vão estar lendo, eu não vou ficar me aprofundando muito, não, porque tem um material aí, vocês vão ler e vão estar fazendo a sua ficha de leitura. Ali na ficha você vai ter condições de expressar, né, aquilo que você entendeu. Qualquer dúvida que você tiver, nós vamos abrir um espaço para tirar dúvida. Nós vamos fazer o seguinte: a semana que vem, eu não mandei nenhuma ficha para vocês. Mandei uma ficha para o dia 5 de março. Então, vocês não vão ter ficha nenhuma para fazer para a semana que vem. Eu vou mandar um questionário, são 5 perguntinhas, vocês vão estar respondendo e me entregar também. Eu pus lá dia 26, mas vocês vão me entregar também dia 5. Dia 5 vocês me entregam o questionário. Umas perguntas assim, que vocês vão ter que responder com o seu ponto de vista. Aquilo que vocês estão vivendo, aquilo que a sua igreja está vivendo, aquilo que vocês pensam. Então, para trabalhar mais, né, o pensamento. Nós, irmãos, nós não podemos ter, principalmente nos dias de hoje, nós não podemos ser assim, pessoas que se fazem a cabeça, né? Então, o pastor fez a cabeça do indivíduo. O pastor, tudo bem, nós cremos realmente, entendemos isso, que é um servo do Senhor, foi chamado por Deus, é o guia espiritual, mas ele não detém o poder e nem o saber, né? Muitos crentes, muitos leigos, né, têm até mais saber e mais conhecimento que muitos pastores, né? Eu sempre conto lá na igreja, né, sobre um vice-presidente que meu pai teve, um senhor já velhinho, né, que era assim de uma sabedoria e de uma prudência muito grande. Então, nós às vezes estamos perdendo esse foco hoje, porque o pastor ele estuda, ele
faz uma pós-graduação, ele faz um doutorado, tá? E o povo hoje, o povo olha muito isso, né? A aparência, né? E nós temos que voltar às origens. Nós estamos estudando os pais da igreja para isso, para voltar àquele sentimento de humildade. Os pais da igreja, eles eram bíblicos. A preocupação deles era com a Bíblia. Alguns se desviaram na doutrina, alguns pregaram até algumas heresias que nós não cremos, né? Como que alguns mestres da antiguidade pregaram o batismo infantil, né? E nós não aceitamos, nós não vemos base bíblica para isso, né? E, no entanto, fizeram com a intenção, a melhor das intenções, né? Como humanos que foram. Então, nós também temos que exercitar um senso crítico. Nós não estamos estudando aqui para questionar o pastor, ou a pastora, ou o líder, né? Não estamos, mas para conhecer a Bíblia e poder ensinar vocês, irmãos. Vocês vão estar ensinando o povo. Vocês vão estar ministrando ao povo. É necessário que haja um conhecimento pleno, um conhecimento verdadeiro, um conhecimento responsável para que nós possamos passar para o povo. Nós vivemos dias de grande dificuldade, quando o engano, como lá nos dias de Inácio, né, e dos pais da igreja, estava agraçando. Né? Lá era pior ainda, porque poucas pessoas sabiam ler, né? Hoje, muitas pessoas leem, né? Mas leem tudo quanto é porcaria. Né? Eu estava vendo ontem um programa com o Leandro Carnal e uma filósofa, não sei se ela é filósofa, o que ela é, lá na cultura, né? E eles estavam falando sobre isso, né? Ele falando assim, a rede social, ela abriu portas para todo mundo, né? E todo mundo tem voz hoje. E é tanta informação que às vezes a gente fica perdido, né? Eu estava comentando aqui com o meu menino, o meu menino está com uma crise de alergia, né? Ele tem rinite, está com uma crise de alergia, então não está trabalhando esses dias. Ele está fazendo home office, mas ele está em casa aqui. Né? Aí, os dias que ele tem que ir lá na firma, não está indo, está ficando aqui. Aí, ele estava falando negócio do Big Brother, né? Ele entra no sei lá, que aplicativo que é lá do celular, né? E estava vendo, né? Aí eu peguei e falei, não, eu não vi isso, não. Eu liguei a televisão agora à tarde, estava vendo a Sônia Abrão falou que aconteceu isso. Eu falei, pai, a Sônia Abrão é uma mentirosa. Tá? Ela é fake, não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, você vê, né? A notícia é tanta notícia, tanta coisa, que você fica saturado e às vezes você pode tomar uma decisão errada. O Leandro Carnal falou que teve um jornalista, o ano passado, ele fez uma pesquisa. Diz que ele pegou e falou assim, eu vou ficar 10 dias sem entrar na rede social. Eu só vou ler jornal fixo. Jornal de papel, né? Aí disse que ele começou a ler as notícias. A notícia que a gente lê no jornal de papel, né? Já chega atrasada, porque já aconteceu ontem, né? Hoje que sai, né? E aí ele pegou e falou assim, gente, como que a internet ela saturou a população de informação. Por exemplo, aconteceu uma tragédia lá, na hora, né, 10 minutos, 15 minutos depois, já está na internet, já está as fotografias dos mortos, já a quantidade de mortos, quantos estão feridos, quantos estão desaparecidos e tal. O jornal, a Folha de São Paulo, né, ia aparecer no outro dia, né? E ele pegou e falou que, então, o que acontece? O indivíduo, a tendência é criar nele uma ansiedade. Nós estamos lidando com gente na igreja assim, irmãos, ansiosos. Ansiosos porque existe uma grande competição, onde você trabalha, tem 10 querendo teu lugar, né?
Se você é profissional liberal, tem 100 concorrentes, né? Vendendo o que você vende. Se você é professor, você tem 10 querendo da tua matéria, né? O cara tem que ser bom mesmo para continuar, porque agora até o governador vai acabar com esse negócio de estabilidade, né? Ele vai... O professor não deu certo, não produziu e tal, ele vai botar para correr. Ele está trabalhando em cima disso aí, os professores estão loucos da vida com ele por causa disso. Mas é assim que acontece no mundo hoje. Lá na Coreia é assim, ó. Na Coreia, o nível de ensino é altíssimo. Na China, por quê? Porque existe uma meritocracia. O cara é bom, ele vai embora. Agora, o cara é encostão, ele vai ser jogado para trás. Então, o que acontece? Isso cria na pessoa uma ansiedade terrível. Com essa pandemia, né? Eu estava conversando com alguns pastores, colegas meus, tem alguns colegas que estão desesperados. Perderam mais da metade da membresia. As entradas caíram assim pela metade. A igreja tinha um gasto assim de 20, 30 mil, está entrando 10 mil. Loucura. Então, isso aí traz um grave problema. Isso aí nós não vimos ainda, irmão. Lá na frente vai acontecer de gente estar com câncer, com outros problemas, causado, né, pela ansiedade, por esse momento, né, que nós estamos vivendo. Lá na antiguidade era do mesmo jeito. Não era o que acontece hoje conosco, mas eram outras ansiedades, né? O indivíduo era um escravo, o Império Romano era opressor e você não tinha direito nenhum, né? E várias outras. Vocês que estão fazendo história eclesiástica, vocês vão ver como é que era no mundo antigo. Era essa loucura. Esses pais da igreja, eles foram, além de serem teólogos, eles conduziram as congregações deles a vales, né, a rios de águas tranquilas, né, como bom pastor. E nós queremos, né, eu quero que os irmãos tenham essa consciência de entender, né, que nós temos condições de ser como eles, né, ou nos aproximarmos deles, né. Eu sempre digo que aquilo que meu pai falava, eu sempre repito, né, as pessoas não veem Jesus, as pessoas veem o pastor. As pessoas hoje têm deixado de ver o pastor, porque alguns colegas nossos têm sido um problema na vida dos crentes, né? Eu espero que nós sejamos grandemente abençoados, irmãos, através dessa matéria. Que Deus abençoe os irmãos. Até na sexta que vem. Na sexta que vem nós vamos ver mais um pouquinho de Inácio, quero ver se acabo, né? E aí passamos para outro pai da igreja. Vou dar assim meio resumidamente, mas os irmãos vão ter material para estar, né, pesquisando, conhecendo mais, né? Tendo um maior entendimento acerca dos pais da igreja. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, até se quiser mandar a dúvida via WhatsApp, pode mandar, e eu vou estar pesquisando para os irmãos. Depois eu vou estar mandando a foto do mapa para os irmãos poderem localizar a cidade de Antioquia. Bom, Deus abençoe, irmãos. Boa noite. Até na outra sexta. Deus abençoe. Amém. Boa noite a todos aí. Amém. Boa noite. Paz do Senhor. Bom final de semana. Os meninos aí até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu.